É um prazer estar aqui com vocês para falarmos das perspectivas da economia brasileira, com base na pesquisa realizada pelo Banco Central de 30 de agosto de 2019, portanto, dessa última sexta-feira. A base essencial é o Boletim Focus do Banco Central, e aí nós temos diversas variáveis de projeção pelos próximos 4 anos. Vamos a elas. Bem, inicialmente, em termos de expectativas de mercado, temos o lado do governo federal, com o resultado primário, entenda-se resultado primário como aquele decorrente de todas as receitas do governo federal, menos as despesas, exceto juros. Então, nós temos um resultado primário negativo até 2021, que vai se transformando em positivo até 2022. Isso já é um problema, porque nós não temos condições de arcar com os juros da dívida que vem em seguida. Se você olhar o resultado nominal, ele é fortemente negativo, o que implica numa dificuldade de ajuste. Não é? Essa dificuldade de ajuste, esse déficit nominal, ele é coberto pela dívida líquida, não é? Que vai subindo, né, de 56% do PIB para 61% do PIB. Não é? Então, na sequência, se olhar o resultado primário, nós temos aqui a evolução até 2013 com dados positivos, azuis, e aí foi construído esse resultado negativo. E a gente só vai ver de novo o resultado azul para 2022. A evolução de juros, se você olhar pelo gráfico, você vai observar que depois de meados de 14, houve um crescimento absurdo dos juros pagos, né, de forma desproporcional, e o que ocasiona, então, essa situação complicada por que passa o governo federal nesse momento. E o resultado nominal, então, fortemente negativo, como antecipei agora há pouco, que vai sem previsão de atingir níveis mais aproximados, ao redor de 2%, 1% do PIB. E batendo na dívida líquida do setor público, que atinge o pico histórico em final de 2022. Não é? Então, que vai ser um problema que pode já ocasionar o início de uma nova crise para o Brasil a partir de 23. Se nós pegarmos os índices de inflação, nós estamos falando ainda em índices de inflação abaixo de 4%, o próprio IPCA este ano de 2019 abaixo de 4%, o IGPM indo no sentido também de ficar entre 4% e abaixo de 4%, e preços administrados também nessa faixa, como mostram os dados a seguir, o IPCA atingindo níveis padrão e estáveis a partir já desse ano e do ano que vem, o IGPM também numa faixa de estabilização a partir do ano que vem, e os preços administrados na mesma linha, ou seja, estamos entrando em um período de estabilidade de preços abaixo de 4%. Do lado empresarial, significa um reforço e uma briga por controle de gastos, né, e o que nem sempre é fácil para todos, porque nós temos alguns itens, como a própria folha, que tendem já a ter acertos de preço, isto sem condições de repasse ao mercado. Já temos inúmeros mercados com deflação. A taxa de juros, então, ainda 5% no final deste ano, e mantendo-se baixa nos próximos anos. Essa taxa de juros, só para reforço, ela é, dentre os 10 maiores países do mundo, a maior taxa real de juros, né, que deve provocar, inclusive, uma queda maior nesses próximos anos. O PIB crescendo 0,87% este ano, indicando um segundo semestre acima de 1% de crescimento e, a partir de 2020, acima de 2%. A produção industrial mantendo-se em níveis estáveis, próximo a zero este ano, então sem grandes expectativas nesse segundo semestre, e para o ano que vem subindo acima de 2,5%. Esse gráfico apresenta a taxa de crescimento do PIB, e aí em vermelho vocês veem a crise que nós tivemos no setor industrial, que pegou a área industrial de cheio. Né? A produção industrial aqui apresentada, ela apresenta aí alguns períodos, e exatamente por ter sido maior do que a crise no PIB, a crise industrial persiste até 2020. Né? Serviços, crise 2015-2016, e já atingindo crescimento ano passado de 1,3%, com crescimento superior agora para o próximo ano. Isto reflete também
o índice de confiança de consumidor, de empresas, empresários, né? Onde a gente percebe que aquela queda de confiança à vida, agora a partir do início do ano, já se estabilizou e volta em patamares mais realistas. No índice de confiança do consumidor, no índice de confiança do comércio, a taxa de desemprego já melhorando, apresentando redução, pequena que seja. Este ano nós já temos 500 mil novos empregos. Não é nada perante os 12 milhões de desempregados, mas já é um bom início de recuperação da economia do país. Na parte externa, nós estamos falando de uma taxa de câmbio de 3,85 para o final do ano e mantendo-se nesses patamares até 2022, uma estabilidade da taxa de câmbio. A conta corrente negativa, mas não tão negativa quanto em anos passados, e plenamente administrada perante a reserva que o Brasil tem. A balança comercial acima de 50 bilhões de dólares esse ano e investimento direto no país acima de 85 bilhões de dólares esse ano e inclusive crescendo um pouco mais para os anos subsequentes. Este gráfico, vocês têm a taxa de câmbio, mostrando que hoje o câmbio está em níveis desvalorizados, permitindo então o avanço das exportações do país e a entrada de investimentos externos até para a construção de bases produtivas no país. A conta corrente, aqui conforme eu coloquei agora há pouco, é plenamente administrada perante a reserva externa. Exportações crescendo, importações crescendo, gerando um saldo significativo na balança comercial, conforme aqui exposto. Estamos num outro ritmo de país, né? O investimento direto no Brasil inicia este ano com um novo patamar, na faixa de 85 bilhões de dólares. No patamar anterior, de 2011 a 2018, nós estamos falando em níveis ao redor de 40, 50 bilhões de dólares. E antes disso, em padrões ao redor de 20, 30 bilhões de dólares. Então, o Brasil se apresenta como um grande investidor, ou como um grande país passível de investidores aqui. Então, é uma nova perspectiva para o país na ponta externa que ajuda no crescimento do país de forma sustentada. Em resumo, a situação fiscal do governo federal, ela permanece com déficit primário, déficit nominal e expansão da dívida. Expectativa de estabilidade da taxa de inflação abaixo de 4% ao ano e taxa Selic abaixo de 6% ao ano, já se aproximando de uma expectativa de 5% ao ano para este ano 2019. Expectativa de expansão do PIB já a partir desse segundo semestre, principalmente fora do setor industrial. Expectativa de expansão do comércio exterior e forte crescimento dos investimentos diretos no país. Em síntese, é o início da construção de um novo Brasil que está se iniciando. Meu muito obrigado por sua atenção.